O erro do outro não justifica o seu. Salmo 14, oração do dia, oração no Salmo. Te convido, no finalzinho, deixa nos comentários como Deus falou com você através do Salmo 14. Também você pode deixar seus pedidos de oração nos comentários, porque a gente responde e intercede a favor de cada pessoa, tá bom? Que deixa o seu pedido de oração. No Salmo 14, Salmo de Davi, se inicia do seguinte modo: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. Percebeu? O salmista vai dizer que o tolo ele tem esse modo de olhar para a vida. O tolo, ele sabe de uma verdade. E qual é a verdade? Não há um justo sequer. Verdade. Não há ninguém que faça o bem segundo os olhos de Deus, segundo a reta justiça do Senhor. Não há de fato. Porque todos nós somos imperfeitos e pecadores. Então o tolo sabe disso. Ele sabe de uma verdade. Mas a questão é que, ao invés do tolo, que sabe dessa verdade, ele temer a Deus, ele na verdade desdenha de Deus e ainda justifica o seu pecado porque o outro é pecador. Ele justifica seus erros porque o outro também erra. Ele justifica a maldade dele porque todos fazem maldade. E não é assim que funciona, gente. Preste atenção no que diz o salmista. Ele continua no versículo 4. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo porque Deus está ao lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Então, enquanto o tolo, ele olha a maldade do outro e conclui uma verdade: ninguém faz o bem, ao invés dele se virar para Deus e obedecer a Deus, ele continua fazendo sua maldade. Porém, Deus deixou muito claro que ele está do lado de quem o obedece. Gente, nós temos os chamados poderosos que dominam as nações. Quem são os poderosos, pastor? São pessoas riquíssimas, não é o rico. São pessoas mais do que os ricos. São riquíssimas. São poderosíssimas. Que usam de todo o seu poder financeiro para dominar o poder político. E através da dominância do poder político, eles governam nações e subjugam os necessitados. E esses riquíssimos, volto a dizer, não é o rico. Quando você olha numa cidade, você vê uma pessoa rica, não é dessa pessoa que eu estou dizendo. Eu estou falando dos poderosos humanos. Eu vou dar um exemplo aqui. O que a Lava Jato descobriu? A Lava Jato descobriu que havia um cartel de empreiteiras na nossa nação que corrompia os políticos, que através do poder econômico desse cartel de empreiteiras, elas ganhavam dinheiro do governo. Havia a chamada corrupção que a Lava Jato trouxe para nós, escancarou para todo o povo brasileiro. E esse cartel de poderosos, poderosíssimos, eles com o poder financeiro deles, eles influenciavam os políticos, os agentes políticos, e os agentes políticos aproveitando disso. E toda uma nação brasileira teve uma geração, uma década que não cresceu. Esses homens apodreceram de riquezas, enquanto a maioria do nosso povo
sofre com falta de comida, falta de estrutura, falta de saúde, falta de educação. Esses poderosos, como no exemplo que a Lava Jato revelou a nós, esses poderosos que ainda existem, são riquíssimos, estão na nação. Esses poderosos que se unem, formam cartéis para subjugar uma nação, para continuar apodrecendo de tanta riqueza, eles acham que vão continuar fazendo essa maldade com os necessitados. A Bíblia diz que Deus está do lado de quem o obedece. E ele vai vir em favor do oprimido, do aflito. Ele virá. Ele virá. E volto a dizer, o meu discurso aqui é contra os poderosíssimos. Não é contra a pessoa rica que é da sua cidade, da minha cidade, não. Porque nem eles têm tamanho poder. Essas pessoas que se acham o dono da nação, o dono da cidade, o dono do estado, eles estão com os dias contados, porque Deus vai vir em favor do seu povo que o obedece. Ah, e tem outra questão. Deus está a favor de quem o obedece. O texto deixa claro. Finaliza. 7. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficaram felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Ou seja, o salmista está com a expectativa de Deus mudar a sorte do povo dele. E Deus muda. Deus muda. Porque esse é o nosso Deus. E esses homens, esses cartéis, esses poderosíssimos, eles estão com dias contados. Porque tolos olham e dizem, todos fazem maldade, eu posso continuar fazendo minha maldade? Muito enganado. Existe um Senhor justo nos céus, está assentado no trono eterno e que virá. Ele vem. E essa é a nossa expectativa. Eu citei os cartéis das empreiteiras, mas tem poderosíssimos no mundo todo. Vamos orar? Pastor, qual que é o desafio de hoje? Não justifique o seu erro com o erro do outro. Pare com isso. Não seja tolo. Porque Davi começa o salmo dizendo, o tolo diz. É o tolo que fica justificando. Ah, todo mundo está fazendo errado, eu também vou fazer. Todo mundo está fazendo errado, mas eu vou obedecer. Senhor, está aqui sua ovelha, está aqui, ó Deus, sua serva e seu servo. Senhor, estão aqui, ó Deus, pessoas aliançadas com a gente nessa oração do dia, essa oração pedindo ajuda no Salmo 14, o Senhor falou conosco no Salmo 14. Ó Deus, que o dia de hoje seja um dia abençoado na vida dessa ovelha. Ó Deus, e que cada um guarde esse ensino no coração e tenha o coração cheio de expectativa e esperança. O Senhor está voltando e o Senhor muda a nossa sorte. Que o Senhor mude a sorte de seu povo espalhados nas nações. E como disse Davi, que o Senhor volte a prosperar Israel. E hoje nós sabemos que estamos debaixo de uma nova aliança, que o Senhor volte e que o Senhor prospere o seu povo debaixo da nova aliança. Que assim seja. Amém? E amém. Deixa aí no comentário o Salmo 14, o que Deus falou com você no Salmo 14. Deixa seu pedido de oração, tá bom? Curte pra gente aumentar o alcance, compartilhe com quem você ama e se inscreve nesse nosso canal Devocional Diário. Graça e paz.